O recorte de hoje é analfabetismo funcional e o trabalho. Tá? Sim, trabalho. Todo mundo trabalha, precisamos trabalhar. Nós estamos passando por um momento em que a educação é confundida com a profissionalização. O grande desejo da dimensão do trabalho é que as pessoas sejam instruídas para bem trabalhar. Bem trabalhar, no mais das vezes, é trabalhar num padrão de conformidade. Esse é o grande desejo das organizações de trabalho, que esteja tudo conforme, tá? A ideia de ISO, a ideia, mesmo que se fala a expressão a conformidade ou a desconformidade, tá? Você tem coisas hoje chamadas compliance. Compliance é o guardião da conformidade. E isso diretamente atrita o processo de educação. Educação difere da instrução exatamente por isso. A educação é um processo de forma, é um processo reflexivo de formação. E a educação é tendente a uma heterogeneidade do educado. A realidade objetiva é a mesma, mas a vivência, a atitude, a forma, etc., vão ser recebidas, vão ser construídas reflexivamente de uma forma. Tá? E isso é o processo próprio da educação. A instrução é a parte em que a gente tem que homogeneizar. Tá? A instrução é exatamente homogeneidade. Ok, não é um debate aqui que acabe a instrução. O debate aqui é que nós precisamos de instrução e de educação. Tratar a educação como as pessoas estão tratando. As pessoas tratam que ser educado é ser ser eficaz numa profissão. Hoje você vai ver qualquer propaganda, qualquer chamada de universidade, que teria que ser exatamente a questão do busca do universal, que é o processo rigoroso de educação, só se fala da profissionalização. Porque você deve fazer direito? Você deve fazer direito para ser jurista. O que é ser jurista? Então, um jurista entende o sistema normativo de uma sociedade, quer seja positivo, quer não seja positivo. Ele sabe a organização que vai ter o fluxo das demandas. Ele sabe a organização do próprio Estado, a posição, a distribuição de coisas, etc. Tá? As técnicas envolvidas nisso, perfeito. Agora, você vai ver a propaganda dos cursos de direito. Venha ser advogado. Venha prestar concurso público. Venha ser procurador. Ele já tira o processo do jurista, que é o processo propriamente formativo, que por ser uma ciência, qualquer que fosse a ciência que alguém fizesse, ela por uma ciência ele alcançaria uma universalidade. Vai saber pensar, vai saber deduzir, vai saber induzir, vai saber argumentar, vai saber usar discernimento. Mas não, ele já coloca o lado profissional, tá? E ainda o lado profissional assim, por instigações rasas. Porque hoje a profissão está ligada ao prestígio social. Então você vai ser advogado, então as pessoas vão te admirar, você vai ter orgulho disso, você vai ganhar bem. Eu não ganho, mas enfim, mas acha que vai ganhar bem, acha que vai ser prestigiado. Os outros olhando. Então se você instiga, a própria profissão também já é vista, já é pervertida dentro dos seus subprodutos menores. Não é para produzir, entendeu? Não é nem para trabalhar, mas assim, é pelo esse subproduto. Então essa confusão está muito grande. Tem muitos aspectos e essa questão do analfabetismo funcional e o trabalho, nós vamos falar muitas vezes aqui na Casa da Crítica. Dentro desse viés, hoje eu vou pegar o aspecto do processo e do procedimento. Por que o trabalho demanda meramente instrução? E, inclusive, se alguém tem que acabar com essa ingenuidade de que vai chegar no trabalho com coisas elevadas, além do mundo do trabalho, não vai ser valorizado, tá? Porque a inteligência, o processo de educação é um processo, processo de educação. Educar-se é pôr-se num processo educacional e seguir esse processo. O trabalho não usa processo. Ele usa como uma coisa que parece processo, mas não é processo, que é procedimento. Sim.
O procedimento é mais relevante que o processo. Então, se você chegar numa profissão intelectualizada, se você falar que a mão de obra obreira, a faxina tem que ter procedimentos materiais muito claros, vai lá. Agora, pega uma profissão intelectualizada, por exemplo, a de médico. Médico, as profissões intelectualizadas que menos deveriam depender do procedimento, mas o procedimento é pior. Chegar no médico, o paciente chega lá, o que está acontecendo? Está acontecendo tal coisa. O ato do médico é um ato de leitura. Vamos lembrar que ler é pensar, ler é investigar, tá? É ler, a leitura é uma leitura inteligente, que capta, tá? Profundamente, interlegere, ler por dentro. Então chegaria um camarada no médico, está acontecendo, estou com sintoma XYZ. O médico vai começar a ler o paciente. Igual alguém lê um romance. O que está aparente, o que está escrito, para descobrir o que está por detrás. Do mesmo jeito que alguém lança hipótese interpretativa de um romance, um médico lança hipóteses diagnósticas. E ele vai usar a inteligência para ir afunilando isso e mudando. Essa hipótese destaca, aquela separa, essa deixa aqui, sintetiza essa com essa. É um processo em que ele coleta perceptos, categoriza esses perceptos, avalia, pondera e vai decidindo numa progressão. Igual a leitura, gente. Agora, o analfabeto funcional é o que só pegou a superfície. Do mesmo jeito que alguém lê um livro, era uma história sobre tal coisa, mas não captou nada, não penetrou na sentido, na semântica. Você vai hoje no médico, chegar um médico hoje, que não tem o processo de educação, que é o processo da leitura. Ele te pergunta assim, antes de perguntar que sintoma você tem, ou logo em seguida, qual que é o teu convênio. Por que isso? Porque se o teu convênio for X, e a tua reclamação mais pertinente, mais presente, mais sincera ou não, para o seu convênio ele tem que fazer exames tais. Se o teu convênio for outro, ele vai fazer exames outros. Isso é a troca do processo pelo procedimento. O processo é diretamente ligado à realidade. É uma adequação da minha mente à demanda da realidade. Tá? E na persecução do que seja verdadeiro, descobrir o diagnóstico da pessoa. O analfabeto funcional, ele não alcança a realidade. O analfabeto funcional, ele alcança a instrução. Então, assim, o médico, nessa perspectiva tacanha, em que é um profissional de educação superior, é um profissional que teria que tomar decisão para valer, ele toma a decisão procedimental. O paciente disse tal coisa, tá? Então o convênio dele é esse, eu aplico o procedimento. Sim. Mas isso aí tá manjado, gente. Se achar hoje um médico que faz um exame clínico em você, que ele vai alocar uma inteligência diretamente ligada à tua saúde, você ganha na loteria, gente. Você ganha na loteria. Então hoje, procedimento, eu cumpri procedimento. É analfabetismo funcional, gente. Analfabeto funcional, recebeu instrução, tem que cumprir a instrução. Mas chega um absurdo. Bom, mas a instrução é essa. Então, assim, na advocacia tá a mesma coisa, gente. O direito sempre foi uma questão ligada ao fundamento. E foi trocado o fundamento pelo procedimento. Cumpriu o rito, tá cumprido o rito. Tá cumprido o rito, não tem mais nada, porque não há uma inteligência. E o camarada que chegar no ambiente do trabalho para ofertar, para até exigir uma entrega, uma disponibilidade superior ao nível do analfabetismo funcional, porque o que está valendo no trabalho é funcionar e não é produzir, não é criar, não é pôr uma nova forma, não, é adequar a conformidade, sim, e essa lógica de que educação e a profissionalização vem igual, destruiu a educação, não é que subiu a profissionalização de patamar, não, ao contrário, tá? É exatamente o inverso que se deu. Você tem que separar muito aí o procedimento do processo. Ter processos de trabalhar precisa, ter procedimento de trabalhar precisa, mas tem que ser o mais relativo possível.
Você pode ter o procedimento médico que o camarada segue e é absolutamente bizonho para aquela hipótese concreta do paciente, em que um processo intelectual desmonta o procedimento que tem vistas administrativas, que tem vistas estatísticas, que tem vistas para a generalidade dos assuntos. Quando uma pessoa educada tem que ver a singularidade da maior maneira possível, porque a educação é singular. A educação é para heterogeneizar e o procedimento é para exatamente para homogeneizar. Homogeneize-se o que é homogeneizável. Mas a tábua rasa, que já está na medicina, que está na advocacia, está aí, gente. A gente vê claramente isso. A cama de Procuso. Quem quiser fazer uma consulta com a cama de Procuso é o seguinte: as pessoas têm que caber na cama. Então, se ele é maior, eu corto o parte do pé que sai da cama. Se ele é menor, eu estico até caber na cama. Essa é a função do procedimento. O procedimento é necessário, dentro do seu limite. Mas existe aí o processo e o processo anão, que é o procedimento. Então, você descumpra uma regra de um processo intelectual. Pouca gente percebe. Descumpra um procedimento. O carimbo do não sei aonde não chegou porque faltou o erro do formulário. Isso é um assunto muito grave no mundo do trabalho. Mas a inconsistência intelectual não. O cara cumpriu o procedimento, mas não deu certo, não dava para dar certo. Mas o procedimento é esse. Mas não tem que pôr a inteligência. Agora, tente no mundo do trabalho falar, tudo bem, o procedimento é esse. Porém, aqui nessa situação, esse procedimento é inconsistente, por A, por B, por C. As pessoas te matam, porque você revoluciona aquilo ali. Tá? Então, assim, nós vamos falar várias vezes sobre o analfabetismo funcional. Processo e procedimento. Como é que eu faço um procedimento de leitura de um romance? Fala o nome do autor, fala o nome do não sei o que, fala a escola literária que participou, fala não sei o que, tudo bem, mas entrou no âmago da questão? Pode ser irônico, tudo que o texto está escrito. O texto pode estar querendo dizer exatamente o oposto do que disse. Pode ser traiçoeiro. A semântica precisa de uma inteligência de captura, que um simples procedimento não dá. Um simples procedimento médico, o paciente pode te falar tudo e ser tudo exatamente o oposto. Na advocacia isso é claríssimo. Se eu seguir procedimento na advocacia, eu sigo uma advocacia marrom, zerinho. O cara parrudo na advocacia, ele pega os dados numa profundidade. O cliente pode falar tudo e eu saber que é tudo exatamente o oposto que falou. Eu cumpro um processo da minha inteligência, mas não um procedimento de seguir on the book, aquilo ali. O analfabetismo funcional, a ideia de que educação está vinculada com profissionalização, abaixou a educação. Não é que subiu a profissionalização, tá? Porque está sendo colocado, o trabalho é procedimento, que seja, mas tem que ter condições de discernir. Agora não é procedimento, agora é processo, agora é inteligência. É apuração, processo. Percebe, categoriza, julga, decide. Ponto. Esse é um processo. Mas no caso concreto, como é que você percebe, como é que elabora isso? Isso é uma helicoide. O trabalho tem analfabetizado as pessoas a ser só funcionais, a não significar e ser valorizado exatamente porque não significa, mas porque tem conformidade. Meus caros, um abraço aí para todo mundo.